Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje vamos falar sobre o Hilo, como funciona o Hilo. Ele é um indicador seguidor de tendência. A ideia é eu vou aumentar um pouco o período do Hilo para ele dar menos entradas. E a gente vai seguir as tendências de alta, as tendências de baixa. Quando ele reverter dessa linha verde para uma linha vermelha, isso quer dizer que acabou, ou pelo menos esse movimento de alta perdeu força e indicaria uma venda. E daí, quando mudar da linha vermelha para a linha verde, quer dizer que acabou esse movimento de baixa. Isso seria um sinal de compra. Qual que é a mecânica, o mecanismo por trás desse indicador? É basicamente um cruzamento de duas médias móveis. E se vocês já viram outros vídeos a respeito de outros indicadores que eu tenho aqui no canal, vocês vão ver que vários indicadores com nomes exóticos, na verdade, no final do dia, acabam sendo cruzamentos de médias móveis. Olhando para o Hilo, imagina a gente ter uma média curta e uma média longa. No momento que a média cruza, aí ele vai dizer, opa, é compra. Aí a média cruza de novo, opa, agora é venda. Média cruza de novo, opa, agora é compra. E daí ele vai plotar esse indicador no gráfico à medida que as médias vão cruzando. Basicamente isso. Agora vamos falar sobre o Whole Moving Average. Qual que é a diferença? Vou colocar aqui uma média móvel para vocês verem. Média móvel, muito bem. 10 períodos, que é o mesmo daqui, 10 períodos. E qual que é a diferença? É que ela é basicamente uma média exponencial potencializada. Ela vai dar um peso bem maior para os últimos candles, para o fechamento dos últimos candles, e com isso ela vai ficar bem mais próxima do preço, vai acompanhar bem mais de perto o preço do que outras médias móveis. Então quando eu coloco a Whole Moving Average, é como se tivesse colocado uma média curta e uma média longa. Vocês vão ver que a linha laranja vai acompanhar o preço bem de perto e a linha verde já vai ter um lag em relação a outra linha. É basicamente isso. É uma média exponencial. Se eu mudar aqui e colocar uma média exponencial para vocês verem, vocês vão ver que ela vai ficar mais próxima do preço. Um pouquinho mais próxima porque ela vai dar mais peso aos últimos candles. E a Whole Moving Average vai fazer a mesma coisa, só que potencializado. Ou seja, vai acompanhar o preço de perto. Agora vamos falar sobre o MACD. Então nós temos aqui o MACD linha, como vocês podem ver. Nós temos aqui o MACD histograma, como vocês podem ver, e nós temos o MACD linha e histograma. O indicador de baixo vai fazer a mesma coisa que o indicador de cima vai fazer a mesma coisa do que o indicador de baixo. A ideia do MACD é você seguir uma tendência, mas você pode também ver inversões no mercado. Quando ele está negativo e fica positivo, é um sinal de compra. Quando está positivo e fica negativo, é um sinal de venda. Quando essa linha de sinal laranja ela cruza de baixo para cima a média móvel, é um sinal de compra. E quando ela cruza de cima para baixo, a média móvel é um sinal de venda. Mas, na verdade, a principal forma e a forma que vai dar bem menos sinais, mas vai dar sinais mais certeiros, é você olhar aqui o MACD e daí essa linha de sinal, vamos tirar aqui a média móvel, no momento que essa linha de sinal cruzar de baixo para cima é um sinal de compra, e aqui nós teríamos um sinal de compra, e quando ela cruzar de cima para baixo, seria aqui um sinal de venda. Aqui, por exemplo, seria outro sinal de compra, cruzando de baixo para cima, e aqui seria um sinal de venda cruzando de cima para baixo. Novamente, como que é calculado o MACD? Sem nenhum segredo, basicamente médias móveis e cruzamento entre médias móveis. Agora vamos falar sobre médias móveis, como elas funcionam. Elas podem ser usadas de várias formas, como por exemplo, para você entrar em uma tendência, então digamos eu compro aqui e vou sair dessa tendência quando o preço cruzar essa média móvel, então eu sairia aqui. Ela pode ser usada também para uma estratégia de cruzamento de média, se o preço cruzou a média de baixo para cima eu compro, se cruzou de cima para baixo eu vendo, e ela também pode ser usada como suporte e resistência. Digamos que iniciou o movimento de baixa aqui, quando encostar na média de novo eu venderia. Aí depois encostou na média de novo, digamos que eu saísse em algum momento aqui, eu vou vender aqui de novo. Aí em algum momento eu vendo, encostou de novo, eu vendo de novo. E daí eu vou seguindo essa tendência. Aqui eu venderia e aí não teria dado muito certo, mas em alguns casos aqui, imaginando essa tendência forte de queda que a gente teve na bolsa, teria dado razoavelmente certo. Então essas são as formas de você usar a média móvel. Você pode também usar um cruzamento de média móvel, por exemplo, se eu colocar outra média móvel aqui. Deixa eu colocar um período diferente, posso colocar uma média móvel curta e uma média móvel longa. E daí quando a curta cruzar a média móvel longa de baixo para cima é um sinal de compra. E quando ela cruzar de cima para baixo seria um sinal de venda.
Vamos falar um pouquinho também dos tipos de média móvel que nós temos. Nós temos aqui a média móvel aritmética, nós temos a exponencial, que vai dar um peso maior para os últimos candles. Como vocês podem ver aqui, ela fica um pouco mais colada no preço. Nós temos também a média móvel Wilder, desculpem o meu inglês, e ela vai ficar ainda um pouco mais colada no preço, ela vai dar mais peso para os últimos candles, e a média ponderada vai basicamente também fazer a mesma coisa. A média mais lenta, digamos assim, seria a aritmética. Todas as outras elas vão ser um pouco mais rápidas, elas vão acompanhar o preço um pouco mais de perto. Bem, agora vamos falar sobre o Money Flow Index. Vocês podem ver aqui, ele está num período de 14, posso aumentar ou diminuir esse período. Qual que é a ideia dele? Tanto você seguir tendência, quanto você olhar um sinal de sobrecompra ou de sobrevenda. Ficar acima de 80 seria um sinal de sobrecompra, e se ele ficar abaixo de 20 seria um sinal de sobrevenda. Então, por exemplo, aqui seria um sinal de sobrevenda, e se você gosta do indicador, você compraria. Vamos ver se a gente acha uma sobrecompra aqui. Aqui não chegou a ser uma sobrecompra. Aqui quase uma sobrecompra. Aqui seria uma sobrecompra. Aqui também, ó. Então, nesse momento, se você gosta do indicador, aqui você faria uma venda, porque há um sinal de sobrecompra, e aqui novamente há um sinal de sobrecompra e você venderia. Vocês podem ver que toda vez que o mercado sobe, o indicador vai subir, e toda vez que o mercado cai, o indicador vai cair também. Sobe de novo, sobe aqui, toda vez que ele cai, o indicador cai também. Esse indicador vai pegar o deslocamento de preço mais o volume do candle. Então, se houver um deslocamento de preço com um volume grande, ele vai fazer um movimento mais forte de alta, e se houver um movimento de queda com um volume maior, ele vai fazer um movimento mais forte de baixa. E daí, se esse movimento tiver pouco volume, o indicador não vai fazer um movimento tão forte de alta ou de baixa. Agora vamos falar sobre o indicador RAFI, como ele funciona e para que ele serve. A ideia desse indicador é ser um seguidor de tendência e ele pegar rompimentos de topo ou rompimentos de fundo, ou seja, rompimentos de resistência ou rompimentos de suporte. Então vocês podem ver aqui que toda vez que essas colunas ficam acima aqui do 2,5, vai vir uma coloração aqui, seja vermelho ou seja verde, e daí quando ela fica abaixo do 2,5 não vai ter nenhuma coloração. Vocês podem ver que tem candles amarelos. Esses candles amarelos indicam uma exaustão do movimento, ou seja, se houve um candle amarelo positivo, você vende, e se houve um candle amarelo negativo, você compra, porque esse movimento de baixa ou de alta estaria em uma exaustão. E aqui você pode pegar em lugares onde tem um suporte e você tem uma barra vermelha rompendo, isso seria um sinal para você vender esse movimento. Ou em momentos em que você tem um candle verde, que nem aqui você tinha um candle vermelho, que você tem um candle verde, você iria entrar a favor desse movimento, imaginando uma continuação desse movimento, porque esse, em teoria, seria um rompimento forte, seguindo a coloração do indicador. Aqui nós temos um suporte, ele rompendo aqui com barras vermelhas, isso indicaria uma força nessa tendência e seria um sinal de venda. Aqui a mesma coisa, assim como rompeu esse suporte, rompendo esse outro suporte com barras vermelhas, seria um sinal de venda. Vamos ver se a gente acha algum sinal de compra. Bem, aqui poderia ser entendido como uma resistência e aqui seria sinal de compra. Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.